até uma dica, né, pra gente combater essa questão da fake news. Se você receber algum conteúdo, olha a notícia até o final, tem um jornalista assinando, tem uma fonte, você viu aquilo em fonte, viu no Ita News, viu no Globo, viu na TV, porque isso é o que vai fazer com que você crie um filtro para perceber, não, esse conteúdo aqui é verdadeiro. Aí eu vi aqui, também saiu no G1, também saiu no Ita News, saiu em tal lugar, aí eu tenho acesso a gente com credibilidade, que trabalhou, olhou, foi atrás das fontes, porque mesmo pro jornalista deve ser muito difícil, né? Muita gente chegar com coisas dizendo ser verdade e no fim depois você vai investigar e não é nada. Imagine pro público em geral, né? É uma coisa assim muito natural das pessoas, na verdade. É muito assim, aconteceu tal coisa lá no lugar, vai lá investigar pra mim, né? Tipo, faz a matéria lá, que é que a gente dê a cara pra bater, né? Por exemplo, pra falar, o Ita News falou que aconteceu isso. E a gente tem que ter muito jogo de cintura para falar com as pessoas nesse sentido. Não é simplesmente ir lá e publicar, né? O jornalista, ele tem que ouvir os dois lados. Um exemplo foi ontem que teve essa publicação da Santa Casa, referente ao corte do repasse do município para a entidade. Eles divulgaram uma nota, pediram para a gente divulgar lá também no jornal, com um vídeo esclarecendo. Antes de divulgar, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a assessoria da prefeitura. Eu tenho muito contato com eles, eu trabalhei lá, né? Então, eu mandei uma mensagem e falei, preciso de uma nota de vocês para eu poder divulgar uma resposta, né, e tal. Deles, não, pode divulgar, fica tranquila. Aí eu divulguei. Porque o jornalista sempre tem que ouvir os dois lados, né? Sempre tem duas versões. E não cabe a nós identificar qual é a certa e qual é a errada, né? Para mim, tanto faz. A imparcialidade. Eu tenho minha opinião, óbvio, todo mundo tem, né? Quando eu leio uma notícia, eu na hora eu tenho minha opinião ali formada, mas a gente tem que divulgar os dois lados. Quem tá lendo que escolha, né? Entenda o que é melhor ou não. E até uma experiência que eu passo no direito, que você acaba tendo que se manifestar a respeito daquilo que você viu, das duas opiniões, geralmente é um meio do caminho. Nunca é exatamente a versão de um ou exatamente a versão de outro. A verdade real, ela fica ali no meio do caminho. Sempre quando alguém vai contar a história, mesmo que ela tenha razão, ela puxa a história do seu lado dela. Então, a pessoa que apanhou fala assim, apanhei, não fiz nada, nem levantei a mão. E a outra que fala assim, não, me xingou antes, não teve agressão física, mas foi ela que começou me agredindo verbalmente. Então você falou, a história não era bem assim. Mesmo a pessoa tendo razão no sentido de que não começou as agressões físicas, mas teve uma história ali. E eu vejo muito isso, que é difícil você ter essa sensibilidade, né? Você olhar e falar assim, não, vou segurar um pouco mais essa notícia, vou ligar para ver, eu não estou sentindo muito bem. E isso é despertar o teu dom, que Deus preparou para você fazer na vida. E aí a gente também tem que dar a dica para quem quer seguir outras profissões, outras áreas. Eu gosto muito de frisar isso, que você vai se sentir diferente quando você estiver na sua área. Então aqui, graças a Deus, eu falo porque conheço um pouquinho da vida de cada um, sei que todos são realizados nas suas profissões. Então quando você está fazendo aquilo, você fala assim, poxa, é diferente. Você parece que flui melhor, né? Quando você está ali olhando as coisas do teu serviço, daquilo que você gosta e tal, é diferente. Você sente uma energia que pra mim é divina, isso é a mão de Deus tocando. E aí, né, passando para minha última pergunta, é pra gente debater a respeito. É culpa do Cris essa pergunta, inclusive. Ai, meu Deus Deus. me passou um filme uma vez para assistir, a Entrevista com Deus, né? Filme muito bom, inclusive fica de dica cultural do episódio de hoje. É excelente e é um jornalista que ele teve a oportunidade de entrevistar Deus. Ele senta com Deus para entrevistar. E aquela cena da entrevista em si sempre me toca, a hora que eu vejo, porque a gente fica se perguntando, porque a gente ia perguntar para Deus, é tanta coisa para perguntar. Eu queria que a gente, né, comece por você, mas que a gente bateu um papo a respeito disso. Ai, meu Deus. E não tem resposta certa, não nem tem. nada, fica à vontade para você, né,
o que você perguntaria numa situação dessa? Eu pensei em duas coisas. Uma meio óbvia, que acho que todo mundo perguntaria. Como estão aí em cima, né? Como meus avós estão aí em cima, as pessoas que eu amo que foram, como elas estão aí? Elas estão me olhando mesmo, né? Estão cuidando de mim mesmo? Eu acho que sim, né? Mas acho que a primeira coisa que eu perguntaria é isso. E depois eu ia perguntar quando que ele vai voltar, porque isso aqui tá um caos. Tá muito bagunçado e precisa dele para organizar tudo de novo. Então, acho que são as duas coisas que eu ia perguntar, assim, que me vieram de imediato. Primeiro, como as pessoas que eu amo estão lá, né? Se estão bem. E segundo, quando que ele volta para pôr ordem na casa. Que legal. Cris, quer falar alguma coisa a respeito disso? Essa pergunta é boa. Eu acho que eu ia fazer essa pergunta também, de e aí, tá tudo bem aí, né? Meu pai já é falecido, já estamos em 23 anos, esse é o 23º ano meu pai faleceu. Eu ia perguntar, e aí, tá tudo bem aí? Meu pai tá aí mesmo? Eu acho que essa pergunta é muito, muito legal de se fazer, de se saber, porque daí, na verdade, essa pergunta já responde um monte de outras perguntas, né? Que a gente já tem, né? Então só essa já tá bom. E olha, o que mais que eu perguntaria? Porque assim, no filme ele faz um questionamento, né? Porque na verdade é muito legal o filme porque ele está entrevistando um rapaz que se diz ser Deus, né? Um senhor que se diz ser Deus, né? E aí, à medida que ele vai entrando na entrevista, ele vai, né, percebendo que não, de fato ele era Deus, né? Mas uma das primeiras perguntas que ele faz é por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. É uma pergunta que a gente se faz todo dia, né? É uma pergunta muito corriqueira, né? Uhum. Porque a gente não tem muito... Não consegue entender, né? Por que coisas ruins acontecem, né? A gente tá acabando de sair de uma pandemia, entra uma guerra, né? Como assim, né? Peraí. É chocante, né? E aí ele... Bom, o filme deixa com vocês aqui. Mas talvez seja uma pergunta que eu faria, assim. E aí, como é que faz, né? Para lidar com tudo isso, né? É que o filme deu a resposta de Hollywood, né? A gente quer a resposta original, né? Do Deus original. É difícil, né? Essa questão que a Ju falou, eu achei interessante. Esses dias teve um círculo bíblico que eu falei a respeito disso. Muitas vezes a Bíblia nos mostra o planinho de Deus. O planinho de você falou, né? Quando é que volta? Eu já me perguntei muito isso também. E aí, lendo um texto, eu não vou lembrar exatamente o passagem, sei que era Mateus, se eu não me engano. Mas Jesus fala a respeito disso. Ele começa a dar dicas de o que é o planejamento dele. A ideia é que isso que a gente está fazendo aqui faz parte do projeto. É espalhar a palavra de Deus para as pessoas. E a partir do momento que todos tenham acesso à palavra de Deus, ele pode voltar. Então, assim como você, eu também quero que Jesus volte. Quero que Jesus volte logo. Então, se a gente quer que Jesus volte logo, a gente precisa espalhar a palavra dele para mais gente possível. E não é à toa que Jesus quer isso, tá? Simplesmente quer que conheça. Não. É porque conhecendo a palavra dele, as pessoas têm mais chance de ser salvas. Uhum. Então, ele quer que mais gente seja salva. Para mais gente ser salva, mais gente precisa conhecer a palavra dele. Então, eu acredito que muitas vezes a gente fica, nossa, mas quando vai ser, né? E hoje a gente tem a clara sensação de que muita gente ainda não conhece Deus. Então, enquanto essa sensação perdurar nos nossos corações, é porque Jesus ainda não vai voltar. Porque ainda temos trabalho para fazer, né? Seja evangelizando as pessoas, seja com caridade. E pode ter certeza que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, seja nos nossos trabalhos, a gente está um pouquinho mais levando a palavra de Deus para as pessoas. Um pouquinho mais mostrando para as pessoas de, opa, mas a Ju podia ter feito isso, né? Mandei um negócio para ela lá, ela esperou para ver. Eu acho que é mão de Deus tocando ali. E eu estava com uma má intenção quando contei essa notícia, né? A gente vê muito disso. E eu também, pensando nessa questão do que perguntar para Deus, né? Essa saudade dos que já foram, né? É muito difícil, né? Acho que todo mundo perguntaria alguma coisa nesse sentido
de querer saber como é que estão, de querer saber como é que vai ser, se vão lembrar, se não vai lembrar, se tá lá, se não tá, como é que é. Se a gente vai se encontrar, né? Vai se encontrar. E, nossa, tanta coisa. Né? Por que o universo é do jeito que é, né? Por que as coisas são como são? Tantas perguntas que a gente se faz, né? Por que esses dias eu estava vendo uma passagem que falava disso, que Deus sabe como é as coisas e como seria. E por isso as coisas não são de outra forma. Isso é meio doído da gente escutar, porque às vezes a vida da gente não está plenamente como a gente quer. Mas aí a gente começa a entender que se nós estivermos no caminho de Deus, tentando fazer as coisas, seguir a vontade dele, talvez essa fogueira de guerra, de Covid, de tudo mais que a gente está passando, seja necessário para que lá na frente tenha um resultado positivo, porque ele sabe como seria o mundo se não tivesse passado por isso. Então, se a gente passou, alguma coisa tem. Logicamente que Deus sempre deixa o livre-arbítrio agir. Então, muitas das coisas, né, até tentando responder, quem sou eu para responder, mas um pouco da pergunta que você fez é que as coisas ruins muitas vezes acontecem pelo livre-arbítrio, porque Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. Mas realmente, às vezes é indignante, porque você vê uma pessoa fazendo tudo certo e acontecem coisas erradas, o sofrimento, né, muitas vezes, ainda a questão da morte, como é um fator final, eu não sei se a gente, como cristão, não deveríamos ver de uma forma negativa. Isso aqui é difícil. Você não quer perder algo que você ama. Não. Mas se nós acreditamos de fato que existe um lugar melhor, a morte em si não deveria ser uma notícia tão triste. Só que não é fácil lidar com isso. Despedir, né? A despedida é muito dolorida. Geralmente, né, quando envolve criança, é muito doído, né? Quando a criança fica, os pais morrem e tal, isso é uma coisa muito difícil. Então, a verdade é que a gente quer que aconteça um pouco de tudo que vocês falaram aí. Jesus volte logo, que as coisas se resolvam e que a gente entenda um pouco mais como é que as coisas são.